Sempre nós falamos o seguinte: existem pessoas que se aproximam de Deus ou frequentam uma igreja apenas por causa dos milagres. Pessoas que colocam os milagres como se fossem maiores do que o próprio Deus. Por exemplo, as pessoas que seguiam a Jesus, elas o seguiam pelos milagres que ele fazia. Muitas pessoas que apoiaram a crucificação de Jesus foram pessoas que estavam no meio da multidão que o seguiam, viram os milagres, mas o fato de verem os milagres não os impediram de apoiar a crucificação de Jesus. Por isso, as pessoas de hoje em dia, elas não podem buscar a Deus só quando o calo aperta, só quando elas precisam de um milagre financeiro, ou um milagre na família, um milagre no casamento. É claro que existem situações que os problemas que surgem na vida das pessoas são como iscas para que Deus possa salvar aquela alma. Tem pessoas que se aproximam de Deus por causa de um problema, mas acabam se apegando a Deus realmente, de fato e de verdade, independente do milagre. Mas existem outras que se aproximam de Deus por causa dos milagres, e quando esse milagre acontece, ela perde o interesse de poder buscar a Deus, de obedecer a Deus, de andar com a vida nas mãos de Deus. São pessoas interesseiras, pessoas que tiveram o seu problema resolvido e viraram as costas para Deus. Nos dias atuais, existem muitos crentes com esse mesmo caráter, que só buscam a Deus ou só oram a Deus para pedir e nunca para agradecer, nem sequer o dia de vida que Deus tem dado a ela. Em João, no capítulo 6, no versículo 30, diz o seguinte: então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Olha o que as pessoas estavam propondo a Jesus. É como se elas falassem o seguinte: olha só, o Senhor fala que é o Cristo, é Filho de Deus, tá bom, mas o que o Senhor fez? Quais os seus feitos para que possamos ver e crer? Você vê que as pessoas queriam ver, mesmo diante de tudo que Jesus já tinha feito, ou dos ensinamentos que ele já tinha levado, as pessoas queriam ver o milagre, porque a mesma coisa que aconteceu com Moisés, que as pessoas só passaram a acreditar nele como o enviado de Deus por causa dos sinais que aconteceram, elas também proporam as mesmas coisas a Jesus. E lá no versículo 32 diz o seguinte: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Jesus conhecia o pensamento deles. Jesus, com base também no que eles falaram, mesmo eles vendo Jesus, eles não creram. Eles preferiam crer mais mediante ao milagre do que crer mediante aos ensinamentos de Jesus. Enquanto eles buscavam sinais e milagres, eles estavam desprezando ou deixando de lado o pão da vida que estava junto a eles. Existem pessoas que estão tão fixadas em mudar de vida, a sua vida material, em reconstruir a família, o casamento, transformar a vida financeira. E existem líderes que vendem isso para as pessoas, que enchem a mente das pessoas para lutarem pelos seus objetivos nesse mundo. É claro, não é errado as pessoas lutarem
por uma vida melhor. Não é errado você ter uma vida de qualidade, mas o errado é a pessoa colocar os bens materiais ou os problemas acima de Deus. Porque se a pessoa ela tem Deus na vida dela, ela se sujeita à vontade de Deus, então o próprio Deus vai se encarregar de resolver os problemas dela, de fazer os caminhos serem abertos, de fazerem as portas se abrirem para a vida dela. Mas o problema é que tem pessoas que estão mais preocupadas com a bênção do que com aquele que pode abençoar. No versículo 37 diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus deixou bem claro que ele veio não para fazer a sua própria vontade, ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou. E é esse mesmo pensamento que temos que ter. Por mais que a nossa vontade seja resolver problemas, buscar a cura, nós nunca jamais poderemos deixar a nossa vontade se sobrepor à vontade de Deus. Nunca devemos colocar as nossas necessidades à frente da vontade de Deus. Por isso, quando ele fala lá no versículo 35 que ele é o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede, ele usou necessidades do ser humano, que é comer e beber, como um meio da pessoa entender. Por exemplo, uma pessoa com fome, para ela poder matar a sua fome, ela está disposta a qualquer coisa, porque ela não tem outra saída. Ou ela mata a sua fome ou ela morre. A mesma coisa é a pessoa com sede. Ou ela bebe uma água para saciar a sua sede ou ela vai morrer. Quando as pessoas chegam nesse extremo, elas fazem de tudo e estão dispostas a tudo para poder suprir as suas necessidades. Assim tem que ser a pessoa com Deus. Ela não pode olhar para as amizades que ela vai ter que abrir mão. Ela não pode olhar para o que as pessoas vão falar dela. Se ela tem sede, se ela tem fome, se espiritualmente falando ela reconhece que necessita de Deus e precisa desse pão da vida, ela tem que se sujeitar a isso. Ela tem que se voltar a Deus. Ela tem que abrir mão da mentira. Ela tem que abrir mão das más companhias. Se é um amigo, seja um amigo da rua, um amigo da escola ou do trabalho, enfim, não importa. Não importa a quem ela tenha que desagradar. A única pessoa que ela não pode desagradar é a Deus. Porque, como ele disse, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Mas nós não podemos nos apegar a Deus apenas por necessidades de uma solução de problemas. Nós temos que nos apegar a Deus independente do que Ele possa nos oferecer. Porque se nós nos sujeitamos a Deus porque o amamos, então Deus mostrará também a misericórdia e o amor dele para com a nossa vida, realizando os nossos sonhos. Como diz o salmista, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração.